Seguimos com outras informações, gente. Falando em Minas Gerais, após críticas ao Planalto, o ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, recebeu o deputado federal mineiro Nicolas Ferreira. O encontro foi registrado e divulgado, inclusive, nas redes sociais do próprio ministro Augusto Nardes. Nas redes sociais, ele disse que o encontro foi muito importante e que foram discutidas algumas questões importantes para o país. Foi o que disse o ministro Augusto Nardes. Inclusive, em uma recente entrevista aqui à Jovem Pan, ao Direto ao Ponto também, o ministro fez algumas críticas ao governo federal sobre a governança, que é uma defesa do ministro Augusto Nardes. Ele visita vários estados, várias cidades falando sobre a governança, a responsabilidade com o dinheiro público, também várias questões administrativas, e ele disse que esse foi o assunto também discutido, sobre a falta de governança, sobre a falta da capacidade de diálogo dentro do governo federal. Na publicação, que aconteceu logo após encerrar aquele evento do deputado Nicolas Ferreira, aqui na capital federal, vindo de Minas Gerais, ele ainda escreveu sobre a importância da liberdade, da justiça, que são indispensáveis. Como uma gestão efetiva, conseguimos encontrar resultados concretos na democracia, e diz ali sobre a atuação de todos os representantes, inclusive. Quero ouvir aqui rapidamente a análise de Mano Ferreira, quando um ministro de dentro do Tribunal de Contas da União recebe uma agenda, é algo totalmente institucional. Mas o que lhe chamou a atenção sobre o que diz o ministro Augusto Nardes em relação a essa visita do deputado Nicolas Ferreira, em um momento que o ministro também faz várias críticas ao governo federal. Qual é a sua avaliação sobre o comportamento do ministro? Pois é, Bruno, e também é um momento em que o deputado Nicolas Ferreira ganha proeminência e protagonismo em função da famosa caminhada que ele fez e que conseguiu atrair a atenção de boa parte da sociedade, sobretudo dos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, desse núcleo mais à direita na sociedade brasileira. A gente precisa lembrar que o Tribunal de Contas da União é o órgão auxiliar do Congresso Nacional, né? E tem como propósito, em tese pelo menos, fazer a fiscalização das contas e uma espécie de auditoria, de balanço de qualidade nas políticas públicas. Então, o tribunal sempre produz relatórios buscando fazer avaliações de desempenho na qualidade, na entrega da política pública. Então, nesse sentido, é importante que haja uma interlocução cada vez maior entre o Tribunal de Contas e os deputados, ou, em outras palavras, é importante que os congressistas levem em conta os critérios de avaliação de desempenho das políticas públicas na hora de fazer a sua atuação parlamentar. Agora, isso não costuma ser muito habitual na política brasileira, infelizmente. Não à toa, as contas não fecham e o problema fiscal brasileiro é de múltipla paternidade, né? Não dá para culpar só o executivo, o legislativo também não faz sua parte. Exatamente, temos muitas emendas, muitos cargos ali, né? Cada gabinete tem um super orçamento, Priscila. Por onde a gente começa a rever, na sua opinião, esses gastos públicos? Na verdade, a gente tem que começar com a matemática básica, né? Gastar menos, eu tenho que ter mais fluxo e gastar menos. Mas, Márcia, eu quero aqui também chamar a atenção para a questão aqui do Nardes, porque ele tem publicamente criticado, né, o governo Lula, e o TCU, ele é um controle, né, de finanças, de financeiro do Estado. E ele tem feito essa crítica, inclusive ele fez uma crítica ao pé de meia, né? Ele tem sido usado os mecanismos públicos para poder... Não é muito comum, até a gente não espera que um ministro, né, muito embora seja do TCU, fale publicamente, seja mais reservado. E essa sinalização junto ao Nicolas coloca... A interpretação que eu tenho é uma colocação meio que de parear, né, junto à oposição. Então, eu vejo essa visita, muito embora ela tenha sido institucional, ele colocou lá que vai ser discutido questões importantes, e muito embora também o TCU corra, como disse aqui o Mano, juntamente, né, com o Planalto, eu sinalizo isso como um enfrentamento ao próprio governo Lula. E a gente tem que entender que trabalhar com a economia, trabalhar com o bolso, né, do consumidor, da população é muito complicado, porque o Estado
Estado também tem gastos, né? E aí de maneira que ele não consegue muitas vezes controlar, e aí a gente fica sofrendo no nosso bolso. Quando você me pergunta o que ser feito, né? Eu, enquanto consumidor, enquanto eu mexo com o meu dinheiro, eu penso que devo gastar menos e ganhar mais, mas a gente vê que a tendência de alguns governos é fazer exatamente o inverso, por isso que a conta às vezes não fecha. Obrigada, Priscila Silveira. O Mano também quer Só um parêntese rápido, Márcia, porque a Priscila citou o pé de meia e, de fato, houve muita polêmica em torno do financiamento do pé de meia que ficou fora do arcabouço fiscal. Então, foi uma espécie de puxadinho do governo. Independentemente do mérito do programa, a parte, digamos assim, do financiamento do programa foi bastante polêmica. Obrigada, Mano.